pessoal. Bom dia, boa tarde. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais. E nesse vídeo, né, nós vamos bater um papo sobre diversidade e inclusão profissional de pessoas com deficiência. E a nossa convidada hoje, né, é a Renata, minha xará. Não vou nem me estender muito não, viu, Renata? Porque vou deixar aí a sua apresentação para que você mesma faça, né? E você consegue me ver, consegue me ouvir bem? Sim, consigo ver você e ouvi-lo. Tá bom. Então, olha, assim, em primeiro lugar, muito obrigado, viu, pelo tempo, pelo espaço aqui com a gente, né? Assim, a gente tem trazido, né, as empresas e a gente tem convidado as pessoas que vêm fazendo aí um trabalho legal, um trabalho bacana na questão da diversidade e inclusão, né? Porque muitas das empresas hoje elas já vêm deixando aí legados, né? E as boas práticas, boas ações, elas devem ser, podem ser compartilhadas, né? Para que a gente caminhe juntos, né? Em todo esse processo de inclusão profissional. Então, obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. E eu acho que a gente pode começar, Renata. Eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho aí da sua trajetória, falar um pouquinho do que vem acontecendo na Algartec, né? Mas até assim, antes mesmo da Algartec, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, de como foi assim esse seu processo para trabalhar com inclusão profissional de pessoas com deficiência, né? Como foi isso aí no seu âmbito particular, indo para o âmbito profissional, né? Então fica super à vontade aí para compartilhar com a gente a sua experiência. Vamos lá. Primeiro, eu aprendi, né, sobre comunicação acessível e inclusiva recentemente, né? Foi uma novidade para mim. Então, eu vou começar me apresentando para quem não está me vendo, né? Eu sou uma mulher, né, de 42 anos, tenho cabelos castanhos quase loiros aqui no ombro, estou usando uma camisa estampada, um batom vermelho, né? Tenho olhos verdes, e aqui do meu lado tem uma marca escrito Algar Sem Barreiras, que é o nome do programa que a gente vai bater um papo aqui hoje. Sobre a minha carreira, né? Eu sou formada em comunicação social, então eu sempre fui uma apaixonada por comunicação. E durante a minha trajetória profissional, eu trabalhei na área de marketing, de produto, de inovação, e recentemente, né, no final do ano passado, após voltar de licença maternidade, eu recebi um convite da organização onde eu trabalho, onde eu estou já há 22 anos, para assumir um desafio na área de gente, na área de marca empregadora. E esse desafio foi um presente, né? E dentro dele veio o Diversidade, né? Que a gente tem um nome aqui na organização de Algar Sem Barreiras, que foi liderar o programa de diversidade e inclusão da organização. Eu assumi, né, esse desafio e desde então estou desenvolvendo um trabalho de inclusão mais fortemente ligado à inclusão de pessoas com deficiência, que eu quero contar um pouquinho para vocês. Então, toda a minha trajetória foi em marketing e comunicação e eu estou agora usando, né, o que eu aprendi nessa área em prol da diversidade e da inclusão na área de gente, que é a nossa, como se fosse a nossa área de recursos humanos, que a gente chama de gente. Uhum. Então, em todo esse processo, né, você já é uma pessoa muito focada, ligada, né, nessa área da comunicação, né? E é muito importante, assim, quando a gente ouve, né, quando a gente vê os profissionais de fato aí preocupados com essa questão dessa comunicação, que inclusive, né, no caso até de pessoas com deficiência visual, essa comunicação visual também, né, como você bem colocou, bem fez agora a sua autodescrição, a gente percebe aí toda uma tendência de verdade, de fato, essa preocupação, a empresa em não só em contratar, né, mas sim em, de verdade, né, assumir essa cultura inclusiva, né, assumir as questões da diversidade e inclusão, não só no processo de contratação, mas também nesse processo de retenção, da comunicação, né, metodologia. Quando a gente fala hoje de diversidade e inclusão, e quando a gente fala de acessibilidade, nossa, essa acessibilidade pode ser atitudinal, pode ser
metodológica, arquitetônica, programática, né? Então, um mundo de verdade de informação. E eu queria também te perguntar uma coisa, Renata, né? A gente está nesse momento, né? Agora, 2021, desde 2020, todo esse processo da questão da pandemia, né? Que a gente sabe influenciou, impactou muito na contratação das pessoas com deficiência, isso no país todo, né? E no Brasil, né, a lei de cotas agora ela está completando 30 anos, né, em 2021, e eu queria que você falasse um pouquinho, assim, desse momento, do processo de contratação, como foi, como tem sido, né, nesses últimos meses, nesses últimos, aí, 2 anos, 1 ano e meio, dentro da Algartec, pensando nesse pano de fundo da pandemia, esses desafios, né? Como que vocês vivenciaram isso? Como que tem sido? Vocês têm conseguido contratar? Como tem sido? Sim, né, estamos conseguindo contratar. A pandemia foi uma surpresa, né, para todo mundo, né, de uma forma negativa. E o que trouxe para a gente de positivo foi fazer com que mais pessoas tivessem acesso ao trabalho direto das suas casas. Então, para a inclusão das pessoas com deficiência, a pandemia e o trabalho em home office foi positivo, porque a gente conseguiu ampliar a nossa capacidade de gerar mais empregos e incluir essas pessoas que antes, né, se sentiam mais deslocadas, com mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Então, desde há 2 anos, quando a gente lançou o Algar Sem Barreiras, a gente já vem trabalhando esse tema na organização. Mas no início desse ano, nós tomamos uma decisão estratégica de criar um núcleo focado na inclusão de PCD, e esse núcleo tem desde a pessoa que contrata, que entrevista, que é PCD, tem a supervisora que recebe esses novos admitidos, que ela também é PCD, a treinadora também PCD. Então, nós criamos um grupo de pessoas que tinham a empatia necessária para poder trabalhar essa inclusão com a gente, do ponto de vista de que, na pandemia, tudo seria feito de forma remota, o que seria mais fácil, né, para promover a inclusão. Então, assim nós fizemos e estamos conseguindo, mesmo diante desse cenário, né, de pandemia, incluir as pessoas. Esse ano, nós incluímos 91 pessoas distribuídas aí em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, interior de São Paulo, interior de Minas, de uma forma remota, de treinamento, processo seletivo, a entrega da operação, a entrega, né, do trabalho em si, de uma forma bem segura, direto da casa de cada um. Entendi, muito legal, né? E você sabe que conforme você foi agora falando, né, foi assim, passando vários momentos aqui na minha cabeça, né, um filme mesmo, aí do ano passado para cá, e me lembrei que houve até uma lei, né, que me foge o número agora, que ela foi criada em 2020 justamente para impedir, né, que muitas empresas ou que algumas empresas demitissem pessoas com deficiência sem justa causa, né, nesse momento da pandemia, porque a gente percebe que muitas vezes a pessoa com deficiência dentro da empresa, ela está em uma situação às vezes mais vulnerável, né, quando a gente pensa na pessoa em ser desligada, um remanejamento de função. Então, o ano passado houve até essa lei, justamente para proteger, né, que as pessoas com deficiência continuassem aí com seus empregos garantidos. E essa lei, ela vigorou até o último dia de dezembro de 2020. E mesmo com a lei, né, houve pessoas que foram desligadas, algumas foram recontratadas, né, e aí, olhando, né, para a Algartec, olha só, né, indo completamente assim, né, a favor, completamente ao contrário, né, e contratando pessoas com deficiência, pensando em boas práticas, boas ações, isso que você disse agora, né, de envolver pessoas com deficiência, os profissionais, as profissionais com deficiência, neste processo de recrutamento e seleção, e sim, isso é muito legal, né, muito bacana, assim, e é lógico que quando a gente fala de uma empresa, né, como a Algartec, que já conheço a história de vocês, né,
Justamente assim, esse processo ele é muito bacana, porque a gente entende de verdade que não basta só contratar, né? Não é a questão da pandemia que você vai contratar e vai contratar à distância e deixar a pessoa lá longe da empresa. Não, a empresa contrata a pessoa e ainda que ela esteja à distância, né? No caso da Algartec, a gente percebe que a pessoa está ali, é participativa, está dentro da empresa de fato, né, nos processos, sendo uma pessoa participativa, tanto nas questões internas como externas, também aí da empresa, né? Então é essa contratação com responsabilidade, né? Muito legal de ouvir. E eu queria também te perguntar o seguinte, Renata, né, acabaram aí de serem contratadas mais de 90 pessoas, e quando a gente pensa, quando a Algartec pensa, né, esse próximo passo, quando a gente pensa essa contratação aí a curto prazo, a médio prazo, né, quais são os próximos passos, assim? Vocês têm algum plano de ação ou esse recrutamento e seleção para essas pessoas com deficiência, né? Mais ou menos aí em quais setores elas foram, né? Como que elas estão, né? O que que você pode dizer para a gente que a Algartec vem pensando agora nos próximos meses, para 2021, 2022, né? Tem alguma coisa planejada, assim, mais ou menos nesse sentido? Tem sim. Primeiro é continuar contratando, né? A gente não vai parar, a gente não vai se limitar à cota, né? A gente tem um sentimento genuíno de inclusão dessas pessoas. Eu tenho na minha equipe uma pessoa com deficiência, com múltipla deficiência, física e intelectual. Ela é uma estudante de jornalismo e de serviço social que é extraordinária, né? A capacidade dela de se posicionar, de comunicar, de perceber o outro é imensa. Então, a gente Uhum, tem pessoas no marketing, tem aqui na nossa diretoria de gente, né, que é o nosso RH, tem pessoas em tecnologia, analistas de suporte, monitores de qualidade, tem pessoas no atendimento, onde a gente tem o maior volume de vagas, então, atendendo clientes, seja por chat ou por telefone, né, usando voz ou texto. E a gente quer expandir para que ocupem cada vez mais cargos estratégicos. Hoje a gente tem poucos na liderança. Quando eu olho para a empresa, eu tenho 3 líderes, né, que também são pessoas com deficiência, mas eu não tenho ainda gerente, eu não tenho diretor. Então, é uma ambição, é um sonho, né, que essas pessoas possam ocupar os diferentes níveis, né, de estratégicos que a empresa tem. E para isso a gente precisa incluir cada vez mais, para que as pessoas percebam que tem oportunidade. Como a gente trabalha? A gente não busca, né, pessoas 100% prontas. E a gente deixa isso muito claro no processo seletivo. A gente busca pessoas que gostam de gente, que se identifiquem um pouco com tecnologia, porque é uma empresa, né, de serviços de tecnologia, então é preciso que tenha essa identificação. Pessoas que tenham capacidade de se relacionar, de negociar com outras pessoas, porque é uma empresa de 12 mil talentos, onde a gente uhum, precisa saber trabalhar em equipe. E a partir desses pré-requisitos é que a gente vai desenvolvendo as outras habilidades. Então, o que, que a gente busca uhum, no futuro? Desenvolver as pessoas que a gente tem atraído com os nossos programas que já existem. Não são programas exclusivos para pessoas com deficiência, são programas para todos. Programa de liderança, programa de formação técnica para outras áreas de tecnologia, programas comportamentais, participando desses processos, que eles estão à disposição de todos os 12 mil colaboradores. A gente espera que essas pessoas ocupem cargos mais estratégicos. E aí, para isso, a gente tem trabalhado muito próximo desses que estão chegando, falando de cultura, falando da oportunidade que a empresa dá de crescimento, para que eles também tenham esse desejo, porque precisa que cada um tenha a atitude de buscar também o seu crescimento. Além disso, a gente está trabalhando agora para o segundo semestre uma aproximação com mais instituições. A gente trabalhou no primeiro semestre bem focado em atração de candidatos, né, principalmente em parceria com vocês, né, e com os nossos próprios canais de comunicação, mas a gente quer expandir para poder atrair mais gente, né, de todo o Brasil e, por que não, pessoas que estejam também em outro lugar, em outros países, já que a gente está
trabalhando 100%, né, de forma remota, por que não atrair pessoas que estão aí em umas geografias mais distantes? Então, esse é o nosso desejo, né, a nossa ambição de desenvolver quem está com a gente e trazer mais pessoas para fazer parte desse time. Muito legal a sua fala, porque a gente sabe que, de certa forma, no Brasil, Renata, a região sudeste, né, no que diz respeito a acesso à informação, estrutura, né, a gente sabe que a região sudeste, ela é bastante até privilegiada quando a gente pensa em outras regiões do país. Mas quando você, enquanto empresa, né, como a Algartec, uma empresa que tem essa quantidade de colaboradores, de colaboradoras, e abre também essa possibilidade, né, das pessoas trabalharem de forma remota, a gente, em muitos casos, consegue também, né, atingir pessoas que estão em regiões mais afastadas e que também têm muito essa necessidade do emprego, do trabalho, né? Vamos lembrar que, como você bem sabe, né, muitas pessoas com deficiência também são pais de família, também são mães de família. Então, além de terem aí as suas ambições, além de terem os seus projetos, os seus sonhos, né, a própria necessidade do trabalho, são pessoas que querem trabalhar, né, são pessoas que também querem ser economicamente ativas, participativas, né, são consumidores e consumidoras também. Então, quando a gente pensa, né, em todo esse plano, toda essa estratégia, né, da Algartec, e a gente olha para esse cenário das pessoas com deficiência, que são pessoas em idade econômica ativa, né, é realmente, assim, muito legal, muito gratificante, porque quantas pessoas, de verdade, né, precisam e querem trabalhar, querem estudar. Então, a gente sabe que o emprego, né, a remuneração, ela é, assim, um divisor de águas, né, tanto para aquelas pessoas, muitas vezes, que estão em início de carreira, né, como você mesma falou, que existem várias oportunidades dentro da Algartec, como também, muitas vezes, para aquelas pessoas que já tinham uma experiência, uma carreira e, eventualmente, ficaram com uma deficiência por conta de algum acidente ou alguma patologia, e essas pessoas, quando retornam para o mercado de trabalho, passam por uma reabilitação, né, também é interessante que se encontre um mercado de trabalho, né, com vagas de acordo com aquela formação, de acordo com aquela experiência. Então, muito legal. E mais uma coisa, Renata, a gente sabe, né, que muitas empresas, elas têm setores de diversidade e inclusão bem estruturados, né, tem planos de ação, né, tem aí já um trabalho sendo feito há um bom tempo, mas a gente tem também muitas empresas que estão realizando as primeiras contratações, né, estão aprendendo a caminhar nesse sentido. Então, com a sua experiência, com a experiência da Algartec, com tudo de bacana que vocês vêm aí promovendo, produzindo, né? O que você poderia dizer, assim, para quem está mais no início, nessa questão da diversidade e inclusão, contratação de pessoas com deficiência, que dicas você pode deixar aí para essas pessoas que estão numa fase mais inicial? O que a gente fez aqui, Renato, foi criar um comitê de diversidade para que esse comitê fizesse um trabalho de preparar a empresa antes para receber as pessoas com deficiência. Então, nós trabalhamos com conscientização, com conteúdos, palestras, conversas necessárias que a gente precisou ter com toda a organização, de que a gente vai receber, sim, né, candidatos prontos, que já entram jogando, mas que a gente teria candidatos que a gente precisaria preparar e desenvolver. Assim como quando a gente contrata um estagiário, um aprendiz, né, é um processo natural de qualquer empresa, né? Então, a gente deveria estar pronto para isso, para que a gente praticasse de verdade a inclusão. Então, conscientize a equipe da sua empresa que você vai praticar, que faz parte da cultura da sua empresa, seja ela pequena ou grande, porque é muito importante quando as pessoas chegarem que elas sejam muito bem recebidas, que elas sejam acolhidas, né? Segundo, é que tenham pessoas que consigam ter essa empatia com quem vai entrar, né? No nosso caso, funcionou muito bem trazer pessoas com deficiência para montar esse time. Então, aqui no recrutamento e seleção, no treinamento,
porque assim elas se sentem, quando entram, mais encorajadas, mais confiantes, né? Porque elas Uhum, veem ali. No uhum, começo, né, desse projeto, eu ouvi muito assim, você não vai encontrar candidatos, né? As pessoas com deficiência, elas não querem estar no mercado de trabalho, e eu não acreditei nisso. Eu falei, não, não é possível, né? Eu acredito que sim, há pessoas que querem começar uma carreira ou querem retomar a sua carreira. Então, a última dica é não acreditem, né? Em fake news, né? Não acreditem que não tem uhum, candidatos, né? Tem candidato, claro, sim. candidatos altamente especializados, inclusive, né? Em tecnologia, em administração. Eu tenho um agora que está formado em direito. Teve uma turma que eu recebi que eu falei assim, eu preciso de pessoas fluentes em inglês. Se vocês tiverem, eu quero que vocês apontem essa habilidade, porque eu tenho um cliente que precisa ser bilíngue. E tinha dois numa turma de 34 que eram bilíngues. Então, não acreditem que não há candidatos aptos, né? É lógico que tem que Uhum. ter um grupo que vai ter que se formar, mas tem outros que você já vai, né, encontrar até além dos requisitos da vaga que você tem. Então, recapitulando, né? Preparar o ambiente interno, preparar o time que vai receber essas pessoas, preparar, desenvolver quem você acha que precisa desenvolver e não acreditar que não existem candidatos capacitados, né? Porque existem. E perseverança, né? A gente não pode desistir, assim como a inclusão de outros grupos minoritários que também nós trabalhamos aqui de Uhum. mulheres, LGBT, de negros, a gente também tem, né, outras iniciativas e a gente precisa trabalhar fortemente na inclusão de todos eles. Que legal, puxa, muito legal mesmo. E muito importante isso que você falou, né? Esse ponto que você tocou, que existe, né, esse mito, essa falsa impressão de que pessoas com deficiência não querem ir para o mercado de trabalho, não querem trabalhar, ou que não têm capacitação técnica ou formação, né? Sabe que nesses anos todos trabalhando diversidade e inclusão e conhecendo, convivendo com muitas pessoas com deficiência, houve uma época, né, hoje nem tanto mais, mas que houve uma época que até pessoas com deficiência, com graduação, pós-graduação, até tiravam a questão da deficiência do currículo, do e-mail, né, para terem mais chances de serem chamadas para uma entrevista, né? Então, a gente percebe que, inclusive, essa própria questão do benefício de prestação continuada, que hoje é um valor de meio salário mínimo, né, de renda per capita, para que a pessoa tenha esse direito. Então, a gente sabe que, para muitas pessoas com deficiência, a pessoa não quer ali estar em situação de vulnerabilidade, porque para você ter um BPC, você precisa se declarar em situação de vulnerabilidade, né? E isso coloca, Renata, assim que, né, o maior desafio do nosso país não é a deficiência, né, é a pobreza. Então, quando a gente muitas vezes abre as portas para que essas pessoas também possam estudar, para que elas possam trabalhar, de fato, além da gente mudar a cultura da nossa empresa, transformar os nossos colaboradores e colaboradoras, a gente muda a cultura de um país, né? Então, puxa, parabéns aí pelo trabalho, muito bem feito. E eu gostaria de também, assim, dizer uma outra coisa, né? Na verdade, é uma pergunta, porque de tanta coisa legal que você falou, de tanta coisa bacana que você trouxe para nós aqui, eu ainda queria que você fechasse, né? A gente está chegando no finalzinho aqui do nosso encontro, mas eu queria que você fechasse dizendo por que trabalhar na Algartec, né? Vai tanta coisa legal que você já disse, mas com certeza se apertar, sai. Então, eu queria que você trouxesse aí mais alguma coisa assim, puxa, aqui que você pode deixar uma frase final, uma mensagem final para a gente, e por que trabalhar na Algartec, né? Por que estar junto com vocês? Eu sou suspeita, né? Eu trabalho aqui há Uhum, 22 anos. uhum, Eu era uma estudante, né, de jornalismo na época, e eu tive todas as chances de me preparar e me desenvolver para crescer na organização. Então, o meu convite é para que as pessoas que têm, né, um sonho de entrar numa empresa que vai oferecer oportunidades de desenvolvimento e crescimento, que venham para a Algartec.
além do salário, né, tem todo um pacote de benefícios que, lógico, contam, né? Então, a gente tem o pacote de benefício de saúde, convênio médico, ticket, a questão do auxílio creche para as mães, tem também um pacote, tem o auxílio home office, auxílio odontológico, mas mais que isso, né, a gente tem um programa de desenvolvimento, a gente tem uma cultura que abraça as pessoas de verdade. A nossa visão de grupo é gente servindo gente, e isso a gente consegue praticar no dia a dia, ouvindo, dando feedbacks, trabalhando em equipe, entregando o melhor que a gente pode para os nossos clientes, colaborando uns com os outros. Então, o meu convite é para que quem quer fazer parte de uma empresa, que acredita no potencial das pessoas, que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e que tem um pacote muito interessante, né, de benefícios, que venham fazer parte da Algartec. A gente tem um banco de talentos, que é o bancodetalentsalgar.com.br, mas tem também oportunidades especiais, onde as nossas vagas ficam lá publicadas e todos podem ter acesso às nossas vagas pelo site do Oportunidades Especiais. E aí fica o meu convite. As pessoas que entram nesse nosso programa, que é o Algar Sem Barreiras, eu as recebo mensalmente, a gente tem um encontro, onde eu falo um pouco mais sobre mim, sobre a história da Algar. Então, todos, depois de fazer parte da Altec, vão ter um tempo para a gente poder se conhecer melhor. Legal. Olha, Renata, eu passaria aqui mais 1 hora, 2 horas aí escutando você falar, porque de verdade, sabe, para gente que vive esse processo de diversidade e inclusão há muitos anos e a gente acompanha, né, essa transformação, realmente essa mudança, né, que vem acontecendo em muitos lugares e em outros lugares não, em outros setores não, né? Nós sabemos que é um processo, mas assim, é extremamente prazeroso aí escutar você falar, né, e de verdade perceber, ver que tem tanta gente trabalhando, porque de verdade entendem esse processo de diversidade e inclusão, né, até mesmo porque a empresa de verdade, ela está assim respeitando, né, todos os direitos e deveres das pessoas com deficiência, porque assim é que a gente faz inclusão de fato. Então, muito obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, viu? Sou muito agradecido, a gente aqui do Oportunidades Especiais, e fica aí o convite para a gente, assim que possível, voltar para você contar mais novidades para nós, tá bom? Vamos sempre compartilhar aí esse momento, viu, Renata? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, contem comigo. Um abraço.